Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. O Noticidade desta segunda-feira começa com prestação de serviço e as informações da queda de energia em algumas cidades da nossa região. Nossas equipes se movimentam para acompanhar tudo isso e compartilhar com você as informações. Nós falamos ao vivo com o Jota Abreu, que também está envolvido nesta cobertura. Boa noite, Jota. Onde você está neste momento? Boa noite, Fernando Matos. Boa noite a você em casa que acompanha e compartilha conosco aí o carinho da sua audiência. Nós estamos na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba, na altura da Praça Lions. Tudo escuro por aqui, não tem energia, o trânsito inclusive parado aqui, a gente vai dar uma olhadinha. O agente de trânsito da URBS é quem orienta o trânsito porque os semáforos estão desligados. Você só conseguiu me enxergar aí por causa da luz da nossa câmera, é claro. A curiosidade de todo mundo é o que foi que aconteceu, que acabou a energia, né? Segundo a CPFL, que é a concessionária responsável pelo sistema de abastecimento em várias cidades da região, o problema de falta de energia atingiu aproximadamente 500 mil imóveis em 6 cidades: Sorocaba, Votorantim, Itu, Mairinque, Ibiúna e também São Roque. A queda geral foi provocada por uma interrupção no sistema de transmissão controlado pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP. A região de Sorocaba é abastecida por linhas de transmissão com origem em Bauru e em Bugaçu tem 10 torres que foram danificadas nesta região por conta dos ventos e das chuvas. A assessoria da CETEP diz que estão tentando trabalhar para resolver isso o mais rápido possível, mas ainda não há um prazo estabelecido para voltar à energia. Vamos ver algumas imagens então feitas pela nossa equipe agora, no fim da tarde e início da noite. As ruas do centro de Sorocaba e o comércio local foram impactados, né, pela falta de energia. Boulevard Braguinha, por exemplo, tudo no escuro, comerciantes precisaram fechar as portas, vários funcionários do comércio foram dispensados do trabalho mais cedo por conta da impossibilidade de trabalhar. A escuridão também alertou a Polícia Militar, que deu um reforço da segurança na região central da cidade. Além disso, terminal Santo Antônio em Sorocaba, os passageiros precisaram embarcar nos ônibus para voltar na casa. No escuro não teve outro jeito. Com os semáforos desligados, é claro, longas filas de trânsito se formaram. Nós fomos acompanhar, tudo isso aconteceu, né, por conta das chuvas, e nós fomos acompanhar hoje à tarde também problemas nas cidades de Itu e Salto. Em Salto, o volume de água do rio Tietê que passa pela cidade chegou a dobrar. Vamos ver na reportagem. Ao olhar a força e a quantidade de água, quase faltam palavras e sobra espanto. Até o som é impressionante. A seca desses dias, né? Agora tá desse jeito. É complicado. Preocupante, né? Bonito, mas é preocupante. Ainda que a cena chame a atenção dos curiosos, o volume maior do que o normal ainda não chegou perto das maiores cheias que a cidade já teve. Além disso, para o secretário de Meio Ambiente, a esperança é que a chuva deve dar uma trégua durante a semana. Quarta-feira já tem estiagem, que a gente vai ficar monitorando para que nenhuma município ainda corra perigo de ter algum bem perdido em casa, alguma água invadindo. A chuva que caiu na cidade nos últimos dias não seria suficiente para causar a cheia. O problema é a água que cai na Grande São Paulo. Quando chove e tem chuva forte, os 2 rios principais aqui que cortam a cidade são o Jundiaí e o Tietê. Eles acabam recebendo essa contribuição de outras cidades e por isso que o nível de água sobe bastante. Em outro ponto da cidade é possível ver o nível da água na placa de trânsito. Segundo o coordenador da Defesa Civil, os moradores de áreas ribeirinhas foram avisados com antecedência sobre a subida do rio. Avisamos, ajudamos, colocamos na rede social, no WhatsApp, não teve problema nenhum, ninguém perdeu nada. Foram 3 casas que teve que ir para casa de parente, mais umas 4, 5 casas que o pessoal não precisou sair do local, é só levantar os móveis, a água chegou próximo assim da porta, mas não teve problema de sair da residência. Nós vemos também a zona rural de Itu, que é o bairro Portal Santiago. O córrego Pirajibu, que passa aqui pertinho, subiu e atingiu várias casas e chácaras por aqui. As casas atingidas estão quase submersas. Em algumas, os cômodos foram invadidos. Olha a enxurrada que sai desta residência que faz fundos com o córrego.
Só o pato consegue passear pelo quintal. Os animais do galinheiro foram parar no telhado. O peru subiu no carro. Para os moradores, a situação é preocupante. Tem gente que perdeu muitos móveis aí, desarmou um barraco aí fica perdendo móvel e tudo aí. Eles só vêm resolver as coisas, vem ver aí como tá, mas não resolve nada. Isso é época de política, que aparece aqui deputado, prefeito, vereador. O nível do córrego está bastante acima do normal. Algumas ruas estão se misturando com a correnteza. Antigamente ele enchia só uma, 2 vezes por ano. Agora está enchendo 5 vezes porque o rio está sujo. Tem árvore caída no meio, tem lixo de obra. Aí vai estar fechando o rio está estreito. Precisa fazer a limpeza. Precisa fazer a limpeza e resolve esse problema um pouco. E a cidade de Itupeva foi a mais prejudicada por conta da chuva em nossa região. Algumas casas e árvores foram atingidas. A Defesa Civil registrou algumas ocorrências por conta do forte vendaval que atingiu a cidade. O vento chegou a 120 km por hora. Não houve pontos de alagamento. 7 pessoas ficaram feridas e ainda não é possível calcular os estragos. E a chuva provocou mais estragos em outras cidades da nossa região. Confira. Em Jundiaí, o vento de mais de 130 km por hora derrubou mais de 100 árvores pela cidade. O telhado de um posto de combustíveis do Jardim Caçula desabou. Casas do Jardim do Lago foram interditadas. Na Vila Didi, um poste foi derrubado pelos fortes ventos. Fotos mostram alagamentos no Jardim Pacaembu, Parque Cidade Jardim 2, Jardim Tarumã e Vila Joana. Segundo a Prefeitura, o índice de chuva acumulada chegou a 180 milímetros em 6 dias. Na cidade não existe registro de mortos ou feridos. No bairro Geórgio Éter, na cidade de Iperó, a chuva deixou algumas ruas alagadas. De acordo com a Prefeitura da cidade, buracos surgiram em algumas vias. Equipes estão na rua para verificar a situação. Já em Tietê, moradores do bairro São Pedro tiveram que deixar suas casas por conta de rachaduras e buracos causados pela chuva forte. A Defesa Civil vistoriou os imóveis e orientou os moradores. O nível do rio Tietê, que corta a cidade, subiu 3 metros por conta do aumento da vazão das comportas na cidade de Salto. Em Mairim, o morador do bairro Granada registrou o momento em que uma enxurrada atingia o quintal da casa dele. Ele contou que toda vez que chove, isso acontece. A gente volta ao vivo para falar com o Jota Abreu. Jota, perdão, no bloco anterior nós falamos da chuva em outras cidades. Agora vamos falar da chuva em Sorocaba, não é mesmo? Pois é, Fernando, chuva que neste momento volta a cair aqui na região central de Sorocaba, na região da Praça Lages. A gente está aqui, começou a chover, mas Sorocaba hoje, um dos bairros mais atingidos foi o bairro Vitória Régia. Lá foram 12 ruas, pelo menos, atingidas, alagadas por lá. Quem precisou trabalhar não teve alternativa, precisou enfrentar a água, que não é recomendável, né? Segundo a Defesa Civil. Segundo os moradores, pelo menos 100 casas foram atingidas. Uma senhora de 70 anos, paciente de hemodiálise, precisou ser socorrida na cama pelos bombeiros, depois de ter a casa alagada na rua Vitório Escábia. Por conta da inundação, a Guarda Civil Municipal interditou a entrada para o bairro. Logo cedo, quem precisou também passar pela Avenida 15 de Agosto, próximo ao Parque das Águas, em Sorocaba, também não conseguiu circular. De acordo com a Prefeitura, ainda foram alagadas ruas no Jardim Maria do Carmo e também no Éden. Além disso, também ocorreu uma queda de árvore dentro do terminal Santo Antônio e a Defesa Civil ainda interditou um sobrado na rua Gregório Ramos dos Santos, bairro Santa Cecília. Esse imóvel estava bastante danificado. Houve ainda um caso de deslizamento no Jardim Nova Esperança e 3 casos de queda de muro nos bairros Retiro São João, Brigadeiro Tobias e Cidade Jardim. E uma notícia não tão boa assim é que nesta terça-feira deve voltar a chover, especialmente no período da manhã nas cidades da nossa região. Sorocaba registra a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Vamos ver agora como fica o tempo em outras cidades da região. Araçoiaba da Serra tem mínima de 12 e máxima de até 20 graus. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 13 e a máxima não passa dos 19. Jundiaí tem mínima de 15 e máxima de até 21 graus. Tietê deve ter mínima de 14 e máxima também de 21.